Nosso tema de hoje aqui, e é o primeiro tema que a gente trata na mentoria, no processo de mentoria mesmo, é relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus é o tema inicial, não é simplesmente porque a gente acha que é um bom tema para começar, é porque é essencial que a gente entenda que tudo que a gente faz aqui como cristão precisa nos levar a ter um relacionamento com Deus, porque senão não passa de performance religiosa. E de todas as coisas que Jesus combateu, eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, a coisa que Jesus mais combateu no seu ministério, falando do ponto de vista de coisas que eram ruins, era a hipocrisia religiosa, principalmente dos fariseus, dos mestres da lei, porque eles faziam muita coisa. E a gente às vezes tem uma noção um pouco distorcida do que é um fariseu, como se tudo que eles fizessem fosse ruim. Nem tudo que os fariseus faziam era ruim. Tanto que tem um fariseu que ele é mencionado várias vezes no Novo Testamento, em especial lá no Evangelho de João. Para a gente começar a interagir aqui, eu vou dar uma oportunidade para vocês aqui. Quem é esse fariseu? Vamos ver se vocês sabem. Quem é o fariseu que interagiu com Jesus 3 vezes no Novo Testamento? Vamos ver se vocês sabem. Fique à vontade. O pessoal do Zoom aí também, se quiser responder, fica à vontade, tá? Mas quem foi o fariseu que Jesus gostava, digamos assim? Algum palpite aí? Vou dar só mais uns segundinhos aqui, porque o pessoal no Instagram tá um pouquinho atrasado. Isso, Nicodemos, isso mesmo. Tinha um fariseu que Jesus gostava, Nicodemos. E Jesus repreendeu Nicodemos, sim, por algumas coisas que ele acreditava, mas não necessariamente por ele ser fariseu. Jesus nunca falou para ele assim, pare de ser fariseu, abandone o farisaísmo. Não, Jesus nunca falou para ele isso, né? Jesus falou só, assim, Nicodemos, se você quiser entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. E ser fariseu não necessariamente era ruim, isso que eu queria dizer. Mas por que, que a gente precisa falar sobre relacionamento com Deus? Porque senão a gente se torna algo parecido com um fariseu. A gente tem práticas religiosas, a gente cumpre as obrigações, digamos assim, religiosas na igreja, mas a gente não desenvolve um relacionamento com Deus e não é isso que Deus quer. E aí, para a gente começar também as reflexões mais específicas e diretas sobre esse tema, eu gostaria de colocar aqui mais uma interação para nós aqui. Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês sabem quem foi Enoque. O pessoal do Instagram pode responder, do Zoom também, fiquem à vontade, tá? Quem foi Enoque? Enoque é um personagem bíblico que de certa forma até é bem conhecido, mas as pessoas sabem muito pouco sobre ele. Quem foi Enoque? Por que ele está na Bíblia? Não sei se vocês já pararam para se perguntar. Vamos ver se alguém quer arriscar um palpite aí. Eu acho que ninguém quer arriscar, né? É o homem que andou com Deus, isso mesmo. Muito bem. E isso é algo que a gente vai falar mais pra frente, tá? Mas é bem interessante a história de Enoque, porque tem muito pouca coisa escrita sobre Enoque na Bíblia. Se a gente contar, vai ter uns 5 versículos da Bíblia. E se você for comparar, né? Por exemplo, Abraão tem vários capítulos da Bíblia. José tem vários capítulos da Bíblia. Davi tem vários capítulos da Bíblia. Tem um livro quase inteiro. Segundo Samuel é praticamente sobre Davi. E por aí vai, né? A gente tem o livro de Daniel, que vai contar a história de Daniel inteira, por exemplo. São pessoas que têm muito mais registros a seu respeito na Bíblia. E essas pessoas de fato tinham um relacionamento com Deus. Agora, Enoque só tem 5 versículos. E é bem interessante, a gente vai voltar nesse assunto mais para frente. Mas fiquem com isso na cabeça, tá? Bom, para a gente continuar aqui então, Deus sempre quis se relacionar com o homem. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem um pouquinho diferente do resto da criação. Para a criação, Deus foi dizendo assim: haja luz, e houve luz. Que seja feita a divisão entre as águas de cima e as águas de baixo, criem-se os animais, a vegetação. Deus foi dizendo, foi falando e as coisas foram vindo à existência, né? Agora com o homem foi um pouco diferente. Com o homem, Deus ele escolheu fazer isso de forma muito mais pessoal. Deus ele foi com a sua própria mão e moldou o homem do barro e soprou nele, nas suas narinas, o espírito, o fôlego de vida. Deus fez diferente com o homem. Por quê? Porque o homem era algo especial na criação. E Deus queria se relacionar com essa criatura que ele tinha criado ali. E isso é algo que a gente vê muito claramente. E um texto que está também aqui na tela, que mostra isso, que é Gênesis 3:8, mostra como Deus ele visitava o homem lá no Jardim do Éden na viração do dia. Ou seja, no final do dia. Deus visitava o homem, a gente não tem aqui na Bíblia clareza sobre a frequência que isso acontecia, mas o fato é que Deus ia lá e visitava o homem. O que Deus fazia? Eu não sei. A Bíblia também não deixa claro, mas
Eu imagino, né, que durante o tempo que Adão e Eva ficaram no Éden, eles conversavam com Deus e Deus conversava com eles, e eles tinham esse relacionamento sendo construído ali. Mas, em algum momento, isso mudou. Mas antes da gente ir em frente, tem um outro texto que está aqui na tela também, que é 1 Pedro 2:9, que fala isso, desse relacionamento que Deus quer ter conosco e que se aplica para nós, igreja. O texto diz assim, ó: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Essa citação é uma citação do Antigo Testamento. Isso foi o que Deus disse para o seu povo lá em Israel. Mas isso é repetido para nós no Novo Testamento. Então a gente entende que essa mesma classificação vale para nós, igreja. E essa segunda parte do texto que está na tela agora vale só para nós. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus quer se relacionar conosco e esse relacionamento precisa refletir em outras pessoas. Nós precisamos refletir a luz que vem de Deus para que outras pessoas vejam e para que essas pessoas saiam das trevas. Isso é parte da nossa missão como igreja. Mas isso mostra que Deus quer se relacionar conosco. No entanto, aconteceu algo lá no Éden e que a gente carrega as consequências disso até hoje. Foi o pecado, o homem pecou. E lá em Isaías 59, 1 e 2, Deus diz assim, através do profeta: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas iniquidades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado fez essa separação entre o homem e Deus. E por causa do pecado, hoje essa relação que no passado, lá no Éden, ela era plena, ela era perfeita, hoje essa é uma relação defeituosa, se a gente puder dizer. No entanto, Deus quer ainda assim se relacionar conosco, e por isso que hoje nós temos um novo elo com Deus. Jesus veio, morreu na cruz para nos dar acesso livre ao Pai, e hoje nós temos um novo elo com Deus. Através do que Jesus fez, nós podemos novamente nos relacionar com Deus. Isso é algo que a gente precisa entender e valorizar. Tem 2 textos aqui que eu não vou ler, mas são 2 textos que falam do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo hoje é o nosso elo com Deus. É através do Espírito Santo que a gente pode se relacionar com Deus. Isso é algo interessante porque no passado era Deus no céu e o homem na terra. Então Deus falava com as pessoas e se relacionava com as pessoas através de alguns servos dele escolhidos, né? Por exemplo, os profetas. Deus escolhia um profeta e através do profeta Deus falava com o seu povo. Depois veio Jesus, e Jesus era Emanuel, era Deus conosco, era Deus no nosso meio, andando junto com a gente. Só que hoje a gente tem uma figura que é muito mais importante, que é o Espírito Santo nesse sentido, né, do relacionamento, que é Deus em nós. Não é Deus conosco e não é Deus no céu e nós na terra. Deus habita em nós. Se nós nos rendemos a Cristo, aceitamos o seu sacrifício, nós recebemos ele na nossa vida. O Espírito Santo vem e habita em nós. E agora a gente pode ter esse relacionamento íntimo com Deus novamente. Mas, no entanto, a gente precisa se perguntar: será que a gente tem um relacionamento com Deus mesmo? E eu quero colocar um vídeo aqui agora para vocês poderem pensar um pouco a respeito disso. Vejam o que vocês acham do vídeo, vejam se ele faz sentido. Deixa eu só colocar o som aqui para o pessoal do Zoom, que eu compartilhei a tela sem o som. Só um segundinho. Pronto. Então vai ter um vídeo aí. Se não sair som, vocês por favor me avisem. E a gente vai administrando aqui, tá? Emma, these past 7 months have been incredible. And, I mean, honestly, when I saw you 7 months ago, I knew from that moment that I wanted to spend the rest. Tá sem som? Só um segundinho, gente. Aí. Eu vou iniciar o vídeo de novo aqui, só um segundo. Se tiver sem som ainda, vocês me avisam, por favor. Só compartilhar novamente a tela aqui no Zoom, tá? Só um segundinho. Deveria sair o som agora. Se não sair o som, leiam a legenda do vídeo que é suficiente, tá? Eu vou reiniciar aqui. Só pra gente não gastar tanto tempo com questões técnicas, tá? Só um minutinho. Emma, these past 7 months have been incredible. And, I mean, honestly, when I saw you 7 months ago, I knew from that moment that I wanted to spend the rest of my life with you. You're kind, beautiful, smart.
I can't picture a more perfect woman. So, Emma, Lily Thompson, will you marry me? Yes. I have to see other guys on the side, but yes. Wait, what? What are the guys? What are you talking about? I'm the perfect woman, just like you said. I'm gonna have gourmet meals for us every single night. Our house is gonna be perfect. Oh, it's gonna be amazing, babe. And I mean, you don't really expect me to be a one-man kind of woman anyway. No, that's actually like a big part of marriage. Like, you and me, together. Yeah, but I can't give up every guy. I mean, that's asking a little much, don't you think? A little... I just asked you to marry me. If we're married, you can't see anyone else. That's Babe, just not- wait. Okay, Okay, shh. It's okay. Listen to me. Look at me. I'm sorry. I shouldn't have said that. You're right. I was wrong. Thank you. Totally understand where you're coming from. This is our moment. And we're gonna be so happy together. Every single day. Except once a week. Well, once a week. Okay. What? Just a fling, once a week. Did you not listen to anything Every I other just year? said? No. On a What? leap year? No. Okay, Emma. I can't. I can't. Once a week on a leap year and you're gonna freak out? Emma. We're done. What? Babe, you were just asking me to marry you. Are you kidding me? Seriously? Really? O que vocês acharam do vídeo? Quem ainda não tinha visto o vídeo, né? Tem alguma coisa que gostaria de acrescentar e falar a respeito? Vou dar uns segundinhos aí para vocês poderem dizer a opinião de vocês a respeito desse relacionamento que vocês viram aqui. O que vocês acham desse tipo de relacionamento? É um relacionamento que vocês gostariam de estar nele? Um relacionamento onde a pessoa pode ser infiel uma vez por semana? Ou uma vez por ano? Ou de vez em quando? O que vocês acham? Vocês aceitariam um relacionamento nessas condições? É, né? Difícil. Eu acredito que ninguém gostaria de estar num relacionamento assim, né? Não num relacionamento conjugal desse jeito. Agora, a pergunta que fica para nós é essa, assim, e o nosso relacionamento com Deus? Como é que é? Nosso relacionamento com Deus, ele é igual ou parecido com aquilo que a gente viu no vídeo? Onde uma vez por semana a gente vai lá e faz tudo que tem que fazer na igreja e diz para Deus que ama Ele e que a gente vai fazer tudo certinho. Mas aí o resto da semana a gente esquece e vive a vida como se nada importasse do ponto de vista desse relacionamento com Deus. Essa é a reflexão que a gente quer trazer aqui. Porque muitos de nós acreditam ter um relacionamento com Deus. Mas agora, será que é o relacionamento nas condições que Deus aceitaria? Porque nós não aceitaríamos um relacionamento onde a infidelidade ela é praticada. Por que Deus deveria aceitar esse relacionamento? E a Bíblia vai nos advertir em vários textos, mas dizendo que o Espírito Santo é aquele que está dentro de nós e que é o relacionamento que a gente tem com o Deus Criador do universo. O Espírito Santo se entristece quando a gente é infiel. Jesus morreu por uma igreja para se relacionar com ela, mas Jesus quer que essa igreja seja imaculada, seja perfeita. Isso não quer dizer, obviamente, que a gente vai deixar de pecar e viver uma vida perfeita. Isso é impossível, porque nós temos uma influência, né, do pecado nas nossas vidas. Mas nós podemos viver em santificação e buscar esse aperfeiçoamento. E é isso que a gente precisa buscar ativamente nesse relacionamento com Deus. E é por isso que a gente precisa pensar a respeito disso. A gente não pode achar que o nosso relacionamento com Deus é algo garantido e que a gente não precisa mais fazer nada a respeito. Não, nós precisamos. Porque relacionamento, ele exige esforço. A gente muitas vezes vê as pessoas dizendo assim, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Mas Jesus ele falou numa parábola, lá em Lucas 16, e aí, especialmente no verso 10, ele falou assim, quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. E muitas vezes a gente quer ter muito de Deus, mas nem no pouco a gente é fiel.
Relacionamentos, eles crescem e se desenvolvem se a gente cuidar deles. Não é verdade? Pensa em qualquer relacionamento que você tenha com as pessoas, seja um amigo, seja o teu chefe no seu trabalho, seja o seu cônjuge. Se você não cuida desse relacionamento, a tendência é esse relacionamento se esfriar e se tornar algo até negativo para você. Relacionamentos, eles podem esfriar e se tornar irrelevante. Tem pessoas que eu tenho certeza que não fazem tanta diferença assim na sua vida. São relacionamentos que você tem, pessoas que você conhece, mas que você muitas vezes não se importa muito com elas, elas não se importam muito com você. Isso é da vida, eu sei. Mas são relacionamentos frios. E alguns relacionamentos, inclusive, morrem. E tem pessoas que a gente esquece. Elas passam pela nossa vida, elas simplesmente vão embora e fica por isso mesmo. Agora, será que é assim que a gente está lidando com o nosso relacionamento em relação a nós e Deus? Será que a gente está deixando esse relacionamento esfriar e se tornar irrelevante? Onde a opinião de Deus não importa. Se eu sou infiel de vez em quando, para Deus, tanto faz. Não estou mais me preocupando com isso. Será que é assim que a gente se posiciona diante de Deus? Ou será que a gente está deixando esse relacionamento morrer? É a reflexão que a gente quer trazer aqui. E para a gente aprofundar um pouco mais nisso, eu trouxe aqui algumas reflexões para a gente poder desenvolver aqui o que um relacionamento precisa para ele ser um bom relacionamento. Eu listei algumas coisas aqui e vejam se vocês concordam comigo. E aí tem textos bíblicos para cada uma desses atributos aqui de um bom relacionamento. Um bom relacionamento, ele tem confiança. E no Salmo 84:12, o texto diz assim: Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. É muito bom poder confiar em Deus, e Deus é totalmente confiável. Basta a gente depositar a nossa confiança nele. O conhecimento, é muito importante você conhecer outra pessoa. Porque se você não conhece a outra pessoa, como é que você vai confiar nela? E lá em Oséias 6:3 diz assim: Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus é infinito, ninguém nunca vai saber tudo sobre Deus. E a gente precisa querer conhecer mais sobre Ele. Diálogo é muito importante em qualquer relacionamento. Como é que você desenvolve um relacionamento saudável se você não dialoga, se você não conversa com a pessoa? E lá em Jeremias 33:3 diz assim, Deus dizendo, né? Clame a mim e eu responderei. Ou seja, existe um diálogo entre Deus e o profeta. É possível que exista isso. A apreciação, ou seja, você valorizar a outra pessoa. Isso é muito importante num relacionamento. E Jesus disse assim para os seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que dá valor àquilo que eu estou dando como mandamento, esse é o que me ama. E esse vai ser amado por mim e pelo meu Pai. E para essas pessoas que me amam, eu vou me manifestar. Integridade é muito importante. Ninguém gosta de relacionamentos falsos, interesseiros, onde a pessoa que está do outro lado só quer explorar você ou qualquer coisa assim. E muitas vezes a gente faz isso com Deus, não é verdade? A gente às vezes usa Deus como uma moeda de troca. A gente vai a Deus quando a gente precisa e quando a gente não precisa mais a gente deixa para lá. Isso não é um relacionamento íntegro. Um relacionamento saudável precisa de dedicação. Exige esforço você desenvolver um relacionamento. É igual essa plantinha aí da tela. A gente precisa cuidar do relacionamento para que ele se desenvolva. Lá em Jeremias 29:13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de qualquer jeito. Será que é isso que a Bíblia diz? Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a gente deve buscar a Deus de todo o nosso coração. A intimidade é muito importante num relacionamento também, porque é através da intimidade que a gente conhece as minúcias, os detalhes da vida da pessoa. E da mesma forma com Deus, a gente precisa desenvolver intimidade com Ele. E se nosso relacionamento com Deus não tem esses atributos aqui, é muito possível que nosso relacionamento com Deus não esteja tão bom assim. Da mesma forma, existem coisas que fazem mal a um relacionamento. E a gente precisa pensar, será que tem alguma dessas coisas no nosso relacionamento com Deus? Por exemplo, será que no nosso relacionamento com Deus existe uma obrigação? Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, a gente só tem Ele por obrigação. Eu vou na igreja porque eu sou obrigado a ir. Será que é isso? Será que é isso que precisa acontecer? Não, na verdade não é, a gente sabe disso. Quando um relacionamento vira uma obrigação, é um sinal ruim. Quando a gente só se relaciona com a outra pessoa por interesse pessoal, como eu já falei, é um relacionamento interesseiro. Ninguém gosta disso. Quando não tem novas experiências, quando um relacionamento cai numa rotina, é ruim. Isso é um sinal ruim que esse relacionamento está esfriando. Quando existe indiferença, ou seja, quando eu não valorizo a outra parte, mas eu não me preocupo com os sentimentos do outro. Quando a gente prefere outras coisas do que a pessoa com quem a gente está se relacionando, quando a gente dá desculpas para não se relacionar, isso é um sinal ruim. Quando a gente não passa tempo junto com outra pessoa, isso é um sinal ruim que esse relacionamento está esfriando.
quando a gente não valoriza o que o outro valoriza. É um sinal ruim. Esses sinais são sinais que esse relacionamento está fraco, está vulnerável. E, eventualmente, ele vai ser vulnerável a flertes externos. A gente vê muito isso com situações de divórcio, onde houve uma traição. A pessoa, aos pouquinhos, foi esfriando o relacionamento com seu cônjuge, foi deixando de dar valor ao seu cônjuge. Em algum momento, começou a vir um flerte, uma proposta, um convite, que antes talvez não fizesse efeito, mas que, pelo fato do relacionamento estar frágil, ele acaba sendo aceito. Você aceita o flerte. E aí isso termina em mentira, hipocrisia e eventualmente numa traição. O que disso tudo que está nessa lista aqui, será que tem no nosso relacionamento com Deus? Será que a gente é hipócrita? Será que a gente está ignorando aquilo que Deus nos instruiu a fazer? Será que a gente prefere outras coisas do que o nosso relacionamento com Deus? Será que a gente não quer mais passar tempo com Deus? São perguntas para a gente fazer aqui. A gente quer que vocês reflitam a respeito disso. Isso faz parte do nosso processo de mentoria. Fazer as pessoas refletirem para poderem se reposicionarem. E aí lá em Apocalipse 2, no verso 2 a 5, já terminando aqui a nossa reflexão, tem a carta de Jesus para a igreja de Éfeso. Ela diz assim, ó, Jesus dizendo para a igreja: eu conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar os homens maus e que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Jesus está elogiando a igreja aqui no primeiro momento. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Elogios mais uma vez. No entanto, olha só, contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início, no princípio. Jesus ele faz um apelo para a igreja para que ela se lembre de como era no início. E todos nós, no início de um relacionamento, principalmente num relacionamento conjugal, né? A gente faz algumas coisas que depois de um tempo talvez a gente não faça mais. E eu sempre conto a história do meu relacionamento com minha esposa, quando a gente começou a se relacionar, quando a gente namorava, as loucuras que eu fazia por ela, em coisas que hoje talvez eu não fizesse. Eu não quero dizer que eu amo menos ela hoje, é só porque é um momento de vida diferente. Mas a gente faz muitas loucuras de amor, não é verdade? Eu imagino que vocês tenham feito algumas loucuras de amor no decorrer da trajetória de vocês como casal, para quem é casado, ou alguma coisa assim, né? Agora, e com Deus? Será que no início a gente fazia algumas loucuras que a gente não faz mais? A disposição para servir a Deus é outra hoje? O nosso amor pela palavra de Deus, será que ele esfriou? Será que existe indiferença no nosso coração em relação ao nosso relacionamento com Deus? Jesus, ele nos convida a pensar e voltar lá no passado. É um apelo para saudade. Sinta saudade de como era antes. É isso que Deus quer falar conosco aqui. É o apelo de Deus para nós. Para que a gente volte e lembre de como era antes, que volte a praticar as obras que praticavam no início. No fim, o nosso relacionamento não é sobre nós. Nosso relacionamento é sobre Deus, é sobre Jesus. É sobre nós amá-lo, obedecê-lo, ouvi-lo, valorizá-lo, entendê-lo e anunciá-lo. O relacionamento que a gente tem com Deus deve nos levar a isso. Porque senão, a gente está voltando um relacionamento só para nós. E aí é aquilo que a gente falou, esse pode ser um relacionamento interesseiro e não é esse tipo de relacionamento que Deus quer. E aí, para finalizar aqui, existem 3 níveis de relacionamento que a gente pode escolher. Quando Jesus ele estava no seu ministério, a gente percebe claramente que tinha 3 tipos de pessoas. Existia a multidão que seguia Jesus. Eles iam onde Jesus estava para ver a muvuca, o barulho, o movimento. Eles estavam interessados em ver o que Deus podia fazer por eles. Mas eles não queriam ser discípulos de Jesus, seguidores. Eles só queriam ver. Aí tinha aqueles que eram seguidores. Aquelas pessoas que seguiam Jesus e iam com ele para onde ele ia. Também queriam ver o que Jesus fazia, gostavam muito de acompanhar Jesus, mas era um relacionamento superficial. Aquelas pessoas, elas só iam até um determinado ponto. Quando era necessário um envolvimento maior, eles abandonavam. E existem aqueles que são discípulos, aqueles que negam-se a si mesmo, carregam a sua cruz e seguem a Jesus para onde ele for. Nós precisamos escolher qual é o nível de relacionamento que a gente quer ter com Deus. A gente não é obrigado por ele, por Deus, a sermos seus discípulos, mas ele nos convida para essa missão de sermos discípulos. Se você quiser ser discípulo de Jesus, aqui na mentoria a gente tenta ajudar você, trazendo para você ensino bíblico, acompanhamento, aconselhamento, para que você consiga trilhar esse caminho.
e cumprir a missão que Jesus nos deu. Jesus nos deu uma missão como discípulos. Ele disse assim: ide e fazei discípulos de todas as nações. E Jesus disse também: ide e pregai o evangelho a todas as criaturas, a todas as pessoas. Essa é a nossa missão. Se você quer colaborar ou contribuir com Deus na missão que Ele nos deu de levar o evangelho a todas as pessoas, a mentoria pode te ajudar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Mas para finalizar aqui, lembra que eu falei sobre Enoque? Vocês mataram a charada lá no início, né? Enoque tinha uma característica que é ímpar, que é só dele. E só ele teve. Em toda a história da Bíblia, em todos os personagens bíblicos, só tem uma pessoa que tem isso na sua biografia. Ele andou com Deus. E Deus, porque Enoque andava com ele, Deus o arrebatou. É só Enoque que tem isso. Pensem, vocês podem ter muitas coisas escritas na sua biografia. Pensa que está sendo escrita agora a sua biografia com Deus. E você poderia ter muitas coisas escritas ali. Ele abriu muitas igrejas. E ele cantou no grupo de louvor. E ele tocou vários instrumentos musicais. E ele estudou muito. E ele fez muitas coisas. Agora, se eu pudesse escolher uma coisa para estar na minha biografia, entre outras coisas, eu gostaria muito que tivesse escrito isso. E o Luciano andou com Deus. E ele era íntimo de Deus. E por causa disso, Deus queria ter ele por perto. Eu não sei você, mas essa é uma missão que eu gostaria de cumprir. E é isso que a gente gostaria de compartilhar hoje, nessa nossa pequena reflexão sobre relacionamento com Deus. Esse conteúdo está gravado, a gente vai disponibilizar novamente aqui no Instagram para quem não conseguiu assistir tudo. Mas eu quero fazer um convite para vocês que estão aqui, vocês que acompanharam. Nós vamos ter uma turma de mentoria começando em janeiro de 2023. O nosso processo de mentoria tem essa característica aqui que vocês viram. A gente lê a Bíblia, a gente reflete sobre a Bíblia e traz isso para uma aplicação prática para nós. Com ensino 100% bíblico, e é tudo de graça. Nós não cobramos nada em nenhum momento. A próxima turma vai ser uma turma diferente, que vai ter 4 meses de duração. Normalmente as turmas têm 3 meses de duração. Essa próxima turma vai ter 4 meses de duração e é tudo de graça, gente. Em nenhum momento a gente cobra nada de ninguém. Em nenhum momento a gente pede para você fazer qualquer tipo de contribuição. Se as pessoas quiserem contribuir é porque elas mesmas decidiram fazer isso, mas em nenhum momento existe um pedido ou uma necessidade de você pagar qualquer coisa aqui, tá? Eu quero deixar isso muito claro, porque tem muita gente que vende cursos aí, não é isso que a gente está fazendo aqui. A gente quer cumprir uma missão que Deus nos deu e como a gente recebeu de graça, a gente quer dar de graça também, tá? Então são 4 meses, serão 4 meses de acompanhamento para quem quiser se aprofundar no seu relacionamento com Deus, entender mais sobre a Bíblia, sobre oração, sobre jejum, sobre como levar o evangelho adiante, sobre chamado, propósito. A gente tem muitos temas que são muito práticos, tá? A gente tem reuniões ao vivo todos os sábados, a gente tem conteúdo gravado agora. Para quem participou já nas turmas anteriores e não viu o conteúdo gravado, agora a gente também tem conteúdos gravados que você pode assistir durante a semana com ensino 100% bíblico, tá? A inscrição já está aberta para quem quiser já se inscrever para a próxima turma. A única coisa que a gente pede é que se você vai se inscrever, tenha certeza que você vai participar, porque a gente tem poucas vagas para a próxima turma, tá? Então, se você já se decidiu, não, realmente eu quero trilhar esse caminho, eu quero conhecer mais, eu quero realmente me aprofundar no meu relacionamento com Deus. Esse link que está na tela aí, ele vai ser colocado na bio do Instagram, você pode entrar e fazer sua inscrição já. A gente vai divulgar mais as inscrições também. Mas para vocês que estão aqui e já assistiram essa primeira reunião, já podem se inscrever. Tá bom, gente? É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa. O pessoal que está no Zoom também, se quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade para comentar. Se quiserem perguntar alguma coisa também, fiquem à vontade. Eu estou à disposição para responder qualquer pergunta sobre esse tema que a gente conversou hoje e sobre qualquer outra coisa que tenha a ver também com esse tema, sobre relacionamento com Deus, ou algum outro tema da Bíblia, alguma coisa que vocês queiram falar. Fiquem bem à vontade para questionar agora, tá? Bom, pessoal, acho que ninguém tem dúvidas, ninguém quer perguntar nada, não tem problema. A gente está à disposição. Vocês fiquem à vontade para mandar mensagens para nós através do Instagram. Tem o e-mail da mentoria no site também. Foi um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe o restinho de dia de hoje. Abençoe esse final de semana. A gente vai se falando. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.